Boa noite a todos que estão conectados aqui conosco para mais uma aula de inglês do nosso projeto. Muito feliz novamente de estar aqui com vocês e de recebê-los, de certa forma, aqui em casa. Hoje nós vamos continuar um pouquinho da nossa última aula. Para quem ainda não assistiu, dá uma olhadinha na página da IPB Siloé, aí no Face e também no YouTube. A aula ficou salva para vocês poderem retomar o tema que a gente conversou na última aula. E aí hoje, pessoal, nós vamos treinar um pouquinho o que nós conversamos nessa última lição que tivemos, que foi o verbo to be e o simple present, a parte afirmativa. Então, o verbo to be, é um velho conhecido nosso, então a gente já tem um pouquinho de prática e foi o caso que eu passei para vocês que pode indicar a situação temporária e uma situação permanente, que é ser ou estar. A situação temporária é estar e a situação permanente é ser. Por exemplo, I am a girl, então eu sou uma garota, eu sou. E I am 28 years old, eu tenho 28 anos de idade, que é estar, é uma situação temporária. E o simple present? O simple present, nós vimos que ele é utilizado para expressar o presente e também em algumas situações, assim, ele é utilizado para expressar verdades. Seja a sua opinião, seja um gosto, seja um desejo. Então, ele é utilizado para expressar sentenças no presente e verdades universais. E nós vamos treinar um pouquinho ele hoje. Então, eu trouxe aqui o cartaz da nossa última aula, que nós aprendemos e praticamos um pouquinho com o verbo to work, que é trabalhar, certo? Então, só para recapitular, vamos lá. Eu vou pronunciar e vocês podem ir repetindo aí, ok? I work, eu trabalho. You work, você trabalha. He, she works, ele ou ela trabalha. We work, nós trabalhamos. They work, eles trabalham, ok? Então, isso foi o verbo, foi o simple present no tempo afirmativo. Por quê? Porque hoje nós vamos treinar um pouquinho essa parte afirmativa e vamos em seguida aprender a forma negativa e interrogativa. Vamos lá? Então, aqui nós vamos aprender 3 palavrinhas novas hoje, ok? Que é o verbo to drink, que é, como se diz, beber, refrigerante, que nós pronunciamos soda, e todos os dias, que se diz every day, ok? Então vamos lá, eu vou pronunciar em inglês e vocês já repetem em seguida. To drink, soda, every day. Vamos lá as nossas frases. Eu também vou pronunciando devagarinho para vocês irem repetindo e assim a gente vai aprender agora a criar algumas frases e aí desenvolvendo também a nossa pronúncia. I drink soda. I drink soda every day. Então, aqui nós temos, eu bebo, uma verdade. Eu bebo refrigerante, ok? Eu bebo refrigerante todos os dias. Então, temos algumas sentenças no tempo presente e que indicam uma situação, uma opinião ou uma ação que você pratica. Nesse caso, a ação de beber refrigerante. E aqui embaixo temos um detalhe. Uma outra sentença que também aprendemos na última aula, na terceira pessoa. Ele bebe refrigerante todos os dias, que ficaria he drinks soda every day. Então, reparem que aqui nós temos o S no final do verbo. Por quê?
Na terceira pessoa, a gente sempre vai utilizar o S no final do verbo. Então, aqui vocês podem comparar. I drink soda every day. E eu quero dizer que ele bebe. Então, he drinks soda every day, com S no final. Beleza? Então, vamos lá repetir mais uma vez. I drink. Eu bebo. I drink. I drink soda. Eu bebo refrigerante. I drink soda. Eu bebo refrigerante todos os dias. I drink soda every day. Ele bebe refrigerante. He drinks soda every day. Ok? Então, vamos para a próxima prática de hoje. Ainda no Simple Present, tá? Forma afirmativa. Mais 3 palavrinhas aqui, um verbo e 2 palavras. Vamos lá. Então, nós temos agora aqui to play, que é jogar, soccer, que é futebol, e generally, que é geralmente. Vamos lá, eu vou pronunciar em inglês e vocês repetem aí comigo. To play, soccer e generally. Vamos lá para a prática. Como eu digo, eu jogo. I play. Eu jogo futebol. I play soccer. Eu geralmente jogo futebol. I play soccer generally. Então, aqui temos mais uma verdade no tempo presente, uma ação. Eu jogo futebol. I play soccer. E aí, nós temos também o tempo dessa ação, a frequência, que é geralmente. I play soccer generally. E aí, também a frase utilizando a terceira pessoa, que vai ficar assim. Ele joga futebol. He plays soccer. Então, aqui, pessoal, temos a letra S novamente, para indicar que é a terceira pessoa que vai praticar essa ação. Então, vamos lá. Vamos praticar. Eu vou pronunciar e vocês vão repetir aí. I play soccer. I generally play soccer. E ele joga futebol. He plays soccer. Ok? Então, vamos para a próxima prática. Vai ficar mais difícil agora. Quero ver quem prestou atenção, quem está conectado e que se lembra da nossa aula. Eu sei que a Nerinha e o Fernando falaram que iam estudar. Quero só ver se vocês gravaram essa lição que eu passei. Vamos lá. Agora vai ficar bem difícil. Vamos aprender mais um verbo e 2 palavras. To go, ir. Escola, school. E hoje, today. Ok? Então, nós temos lá o verbo to go, school e today. Então, vamos lá. É o verbo ir. I go. Eu irei. Eu vou. Eu vou na escola. I go to school. I go to school today. Eu vou na escola hoje. Então, vamos repetir mais uma vez. Eu vou pronunciar e vocês repetem aí em inglês. I go to school. E I go to school today. Agora, eu quero ver quem vai lembrar da última regra. Como eu vou falar? Ele vai na escola. He goes to school today. Então, vamos lá. Olha o detalhe aqui. Não temos mais o S apenas, né? Temos o ES. Por quê? É aquela regrinha do Simple Present no afirmativo. Que nós temos aqui a letra O. Então, toda vez que a gente tiver a letra O, Z, SS, SH, X, nós sempre vamos colocar obrigatoriamente
ES no final. Não vai ficar só apenas aqui, sem o E, goes. Ele vai ficar goes, com ES no final, ok? Na prática, conforme a gente for praticando ainda mais, vai ficar mais fácil vocês pegarem esses detalhes. Agora, o último exemplo e a última exceção que nós tivemos. Então, vamos lá. To study é o nosso verbo estudar. Biology, biologia. E often, o nosso tempo. Então, frequentemente. Então, vamos lá. Eu vou pronunciar e vocês repetem aí. To study, biology e often. Então, vamos lá. Eu estudo. Como ficaria? I study. Eu estudo biologia. I study biology. Eu frequentemente estudo biologia. I often study biology. Ok? Fácil, né? Então, eu vou falar novamente, vou pronunciar e vocês repetem aí comigo. I study biology. I often study biology. E a nossa exceção do simple present, do verbo study. He studies biology. Ele estuda biologia. He studies biology. Então, aqui nós temos IES. Por quê, pessoal? Não apenas o S ou apenas o ES, como vimos no verbo anterior. Porque aqui nós temos a letra Y, né? Temos o Y precedido de uma consoante. Ok? Então, ele vai ser IES. He studies. Diferente do nosso verbo to play, que nós vimos aqui, que também é com Y, porém ele é apenas o S porque o Y vem precedido de uma vogal. Então, ele fica apenas o S. Ok? Então, vamos lá para a próxima etapa da nossa aula, que seria o simple present, porém na forma negativa e interrogativa. Então, vamos começar aqui com a forma negativa. Com a forma negativa, nós vamos utilizar duas palavrinhas que vão nos auxiliar, que vai ser o do e o does, ok? Do e does. Então, vamos tentar aqui como que conjugar esse verbo para ver como vai ficar. I do not work. Eu não trabalho. I do not work. You do not work. Você não trabalha. He does not work. Ele não trabalha. She does not work. Ela não trabalha. It does not work. Ele não trabalha. Ele ou ela não trabalha. We do not work. You do not work. They do not work. Então, aqui nós vamos ter esse auxiliar, que é o do e o does. Fica muito mais fácil a terceira pessoa, porque a gente só basta lembrar que eu preciso utilizar o does. Por quê? Eu não vou ter mais a regra do S. Então, aqui, do not ou does not. Por quê? O does not, ele vai eliminar a regra da terceira pessoa, porque ele já é a própria regra. Então, é o does, ok? Então, vai ficar muito mais fácil. Como, para exemplificar isso para vocês, como eu poderia falar isso aqui, então? He plays soccer. He does not play soccer. Então, eu tiro o S. He does not play soccer. Então, muito fácil, né, pessoal? Apenas vamos acrescentar o do e o does no nosso vocabulário. E a forma interrogativa do simple present, que também
vamos ter a ajuda do do e o does, que vai tornar tudo mais fácil. Então, a gente só vai inverter. O do e o does, eles sempre serão colocados no início da frase. Eles sempre vão iniciar a frase. Então, fica muito mais fácil. E toda vez que eu ouvir alguém pronunciar esses auxiliares no início de alguma frase da conversa, eu vou saber imediatamente que isso é uma pergunta. Então, vamos lá. Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? It does work. Does it work? Do you work? Do we work? Do they work? Então, a gente vê aqui que é só inverter e aí na terceira pessoa a gente vai utilizar o does. Does he? Does she? Does it? Ok? Então, isso vai facilitar muito mais a nossa prática e o entendimento. E não precisamos utilizar o S e aquelas regrinhas sempre na terceira pessoa, ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi isso. Espero que em breve traga para vocês aqui a nossa prática também dessa aulinha de hoje, da forma afirmativa e forma negativa, para a gente poder praticar e treinar um pouquinho e fixar esse conhecimento. E eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui assistindo. Em casos de dúvida, vocês podem entrar em contato, me mandem mensagens, a gente vai esclarecendo e também posso trazer no próximo vídeo para vocês, ok? Então aqui eu trouxe uma outra frase para essa quarentena, para a gente conseguir suportar firmemente. E essa frase de hoje, ela diz assim, eu vou ler em inglês e logo eu já traduzo para vocês, tá? Essa frase, ela fala assim: Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. O que significa? Dai graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, é um versículo de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:18. E é esse recado que eu quero deixar hoje para vocês. Em tudo, dai graças, independente do que a gente esteja passando, independente das nossas angústias, entregue tudo na mão de Deus e agradeça, que com certeza tudo vai dar certo no final. Até mais!